Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde a gente conversa todos os dias sobre o nosso Botafogo. Temos alguns assuntos importantes a serem discutidos aqui e também a rodada do Campeonato Brasileiro que já começou. A 36ª rodada com resultados importantes. Já o Botafogo é o último a jogar nessa rodada, só joga amanhã às 8 horas contra o Atlético Mineiro. Então, ontem a gente teve, por exemplo, já o São Paulo jogando, né, contra o Fluminense e perdeu por 3-1. Isso é um resultado importante para quem está ali brigando pelo G8, apesar de que o Botafogo deu mole, né, dentro de casa contra o Cuiabá, e agora, se quiser a vaga na Libertadores, precisa vencer o Galo no Mineirão, que é uma tarefa muito complicada, mas não é impossível. Acho, inclusive, que o Botafogo tem mais chances de ganhar um jogo desse fora de casa do que propriamente um jogo fácil dentro do Newton Santos, né? Eu venho repetindo isso para vocês aqui ao longo dessa semana, porque realmente o Botafogo ganhou do Bragantino no Nabi Abichedi, que é muito difícil, o Botafogo ganhou do Internacional no Beira-Rio, que também é muito difícil, o Botafogo ganhou do São Paulo no Morumbi, o que também é muito difícil. Então, por que não ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão? O que é muito difícil, né? E é isso que a gente vai na segunda-feira, com esse retrospecto muito bom fora de casa do Botafogo, dentro desse Brasileirão. Mas eu queria falar sobre duas notícias que saíram nos últimos dias e eu fui conversar um pouquinho mais com algumas pessoas, que é envolvendo o Tietê, o interesse do Grêmio pelo Tietê, volante titular do Botafogo, e também queria falar um pouquinho sobre Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo que está aí com o contrato se encerra no próximo mês, e as negociações, né, pela renovação estão acontecendo, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, depois da nossa vinheta. É isso aí, voltando aqui agora, depois da nossa introdução, né, de mais de 2 minutos, rapaz, fui falando, daqui a pouco eu parei para pensar, eu lembrei, falei, caraca, eu tenho que chamar a vinheta, porque eu estou na introdução, daqui a pouco eu comecei a falar, parecia que não ia terminar. Mas é isso, voltando aqui, deixa eu aproveitar esse momento também para pedir para você se inscrever aqui no canal do Medeiros. Estamos buscando aí bater 30 mil inscritos aqui no YouTube, é muito importante que você se inscreva no canal, e deixa o like nesse vídeo aqui, que o YouTube distribui esse vídeo para outros irmãos de camisa botafoguenses, tá? Então, muita gente assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito, né? Não sei porquê, tem dificuldade, ou então não sabe que tem que apertar ali para se inscrever. Então é só clicar nesse botãozinho embaixo desse vídeo aí, esse botãozinho vermelho, e inscrever-se. Pronto, você já se torna um inscrito aqui no nosso canal. Bom, vamos lá, sem mais enrolações, vamos falar sobre o Tietê, volante do Botafogo, que despertou o interesse do Grêmio, né, que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, né, tá na Série B, e o Tietê acabou aparecendo aí no radar do Grêmio para essa próxima janela, e o Grêmio vai precisar contratar, né, reformular praticamente o time inteiro. A gente sabe que quando sai da Série B para a Série A, é preciso fazer essa reformulação, senão acaba passando por dificuldades. O Botafogo entende, né? O Botafogo recebeu essa notícia do interesse do Grêmio no Tietê como normal, até porque o Tietê hoje é titular do Botafogo e vem sendo um dos melhores jogadores da equipe. Então é natural que apareçam outros clubes interessados no Tietê. Mas como é que se deu essa situação do Tietê no Botafogo? Como é que o Botafogo adquiriu o Tietê? O Tietê, ele foi comprado pelo Botafogo no último dia da primeira janela. A janela que terminou lá em abril. Foi no último dia da janela o Botafogo contratou o Tietê, né? O Tietê estava no Atlético Mineiro, na reserva do Atlético Mineiro. Os titulares eram o Jair e também o Alan, né? E o Atlético Mineiro tinha contratado um outro volante chamado Otávio, que vinha jogando bem também quando entrava. Então o Tietê acabou perdendo um pouco de espaço nesse time do Atlético. E o empresário ofereceu ele ao Botafogo, ao André Mazuco, né, diretor de futebol do Botafogo, e a negociação aconteceu muito rápido. Ele estava no Atlético Mineiro emprestado pelo São Paulo, né?
Na época ele saiu do São Paulo, que teve aquela confusão toda com o Fernando Diniz, né? Vocês vão lembrar, né? Com aquela confusão dele com até então técnico do São Paulo, Fernando Diniz. Aí ele saiu do São Paulo, foi pro Atlético Mineiro. E o São Paulo não queria o retorno do Tietê. Então o São Paulo falou pro Botafogo, olha, quer tirar ele do Atlético Mineiro? Tira, mas eu quero vender. Eu não quero emprestar de novo. Então o Botafogo foi lá, comprou o Tietê do São Paulo. Então o Tietê hoje é do Botafogo. Não é emprestado, não é nada disso. Contrato até dezembro de 2024. O Botafogo pagou algo ali em torno de 5 milhões, aproximadamente 5 milhões de reais para comprar o volante Tietê de 30 anos. Né? A idade do Tietê é uma idade até boa, cara. 30 anos é uma idade boa, experiente, né? E ainda tem muito ainda a jogar bola, né? Tem uma carreira ainda pela frente ainda, o Tietê. Então o Botafogo recebeu com naturalidade essa notícia do interesse do Grêmio, mas o Botafogo entende que vai ser difícil, bem improvável a saída do Tietê. Para isso, o Grêmio teria que fazer uma proposta muito boa para o Botafogo, né? Para o Botafogo pensar em liberação, pensar em aceitar. Até porque o Tietê é o titular no Botafogo, o Luiz Castro gosta muito do Tietê e contrato até 2024 e como eu disse para vocês, o Botafogo comprou ele. Então o Botafogo hoje decide com muita tranquilidade se vai querer se desfazer ou não do seu jogador, até porque o Botafogo não tem mais problemas financeiros, né? Então vai depender muito do que o Grêmio apresentar, mas eu realmente acho muito improvável que o Grêmio faça uma proposta excelente pelo Tietê, um jogador que, como eu disse, 30 anos, mas assim, não é o que me aparenta a acontecer, né? Eu acho que o Grêmio pode até fazer uma proposta, mas acho que o Botafogo deve recusar logo de cara. Se fosse um jogador que estivesse na reserva, até então tudo bem, mas eu acho difícil. O Tietê é titular absoluto do Botafogo hoje nesse meio campo. Então, trazendo um pouquinho mais de detalhes para vocês sobre essa notícia envolvendo o Grêmio e o Tietê. Outro assunto que eu queria falar é em relação ao Gatito Fernandes. O Botafogo tem contrato com o Gatito Fernandes, o goleiro titular do Botafogo, até dezembro de 2022, ou seja, até o mês que vem. E as negociações estão acontecendo para uma renovação. O Botafogo tinha feito, a princípio, uma proposta de mais um ano de contrato para o Gatito, né? O Gatito pediu 2 anos de contrato, o Botafogo estava oferecendo 1, e aí, conversa vai, conversa vem, o Botafogo cedeu, o Botafogo resolveu aceitar esse pedido do Gatito Fernandes de um contrato um pouco mais longo, né? Então, o Botafogo aceitou essa questão de 2 anos de contrato para o Gatito Fernandes, ou seja, contrato até 2024. E agora o Botafogo conversa em relação a valores, a salário, né? Porque vale lembrar que na última renovação do Gatito Fernandes, o Botafogo ainda não era SAF. Então, os jogadores que foram contratados para esse ano foram com salários um pouco maiores. E o Gatito Fernandes, na última renovação, o Botafogo não era SAF, então o Botafogo não tinha condições de pagar um salário muito alto para o Gatito. Então, nesse momento, vai ser a primeira negociação de renovação com o Gatito, com o Botafogo tendo virado empresa. Então, o Gatito Fernandes espera uma valorização salarial do Botafogo. Até porque o Gatito está desde 2017 aqui no Botafogo, né? Um goleiro que tem bastante tempo, bastante identificação também com o clube, e ele espera que, além dos 2 anos de contrato, o Botafogo aumente consideravelmente o seu salário. Então as negociações estão acontecendo, o Gatito quer continuar no Botafogo, o São Paulo e o Palmeiras apareceram como possíveis interessados no Gatito Fernandes, né? Sondaram ali a situação do jogador, né? Para ver como é que tá, se ele vai sair, se ele vai ficar no Botafogo. Gatito Fernandes está deixando isso com o empresário dele, mas o Gatito já falou para o empresário que quer ficar no Botafogo, que a prioridade é ficar aqui no clube. Mas, com certeza, o São Paulo principalmente é um clube que está sofrendo muito com essa questão de goleiros. O São Paulo está de olho demais nessa situação, né? O São Paulo está ali de butuca, né? Vendo o que vai acontecer entre Gatito e Botafogo. Se o Gatito, por exemplo, e o Botafogo não se entenderem, o São Paulo vai para cima do Gatito, com certeza, para tentar a contratação desse goleiro. Mas o que eu acho que vai acontecer é o Botafogo acabar cedendo, assim como cedeu nessa questão dos 2 anos de contrato. Acho que o Botafogo vai ceder e vai aceitar aí o pedido do Gatito Fernandes em relação à valorização salarial e vai fechar com o Gatito
para mais 2 anos de contrato. Lembrando que o Botafogo contratou o Lucas Perry, que é um goleiro jovem, que veio do Náutico, destaque lá no Náutico, já teve passagens pelo Crystal Palace da Inglaterra, mas o Botafogo entende que o Gatito Fernandes ainda é o titular da posição e tem condições de ser titular em 2023, né, pelo menos próximos 2 anos. E o Perry é um goleiro a ser trabalhado para ser titular depois que o Gatito Fernandes sair do Botafogo daqui a 2 anos e algo do tipo. O Perry é muito bem visto dentro do Botafogo, mas é um goleiro pensando em futuro. No presente, o Botafogo ainda entende que o Gatito Fernandes é o titular, o camisa 1, e deverá continuar sendo. Beleza? Então essas são as 2 informações. A gente volta aí amanhã com mais notícias sobre esse jogão de bola entre Atlético Mineiro e Botafogo amanhã às 8 horas da noite e trazendo informações sobre Botafogo, sobre Atlético, né, nesse jogo aí, nessa final para o Botafogo. Se o Botafogo perder amanhã, se o Botafogo empatar amanhã, eu acho que já vai ficar sem chances nenhumas de Libertadores, né, de classificação pelo G8. Então o Botafogo precisa vencer. É vencer ou vencer amanhã, não tem outro resultado pro Glorioso. Beleza? Um abraço então aí, até a próxima, galera. Deixe seus comentários. Valeu!